Qual a sua meta, advogado? 7 contratos, 7 conversas e 2 fechamentos? Isso mesmo. Advogado não precisa de motivação, precisa de uma meta simples e executável. É isso que eu vou te entregar nesse podcast de hoje. Um plano semanal, um plano realista para você ter clientes toda semana, sem sobrecarregar a sua operação, advogado. É isso que eu vou te entregar nesse episódio de hoje, o 12º episódio. Muitos advogados querem crescer, mas não sabem o que fazer naquela segunda-feira santa. Sem meta clara, o dia passa e nada acontece. Sem uma execução, advogado, o conteúdo vira distração. E é isso que você não pode ter, distração. Você tem que ter objetividade, você tem que ter uma meta e você tem que fechar contratos. Você não precisa ficar viralizando na internet. Precisa repetir o básico, aquele que funciona, aquele café com leite. O crescimento vem da constância, não de uma explosão mediática. A meta vai ser, que eu vou te ensinar aqui nesse capítulo, o ensinamento central desse episódio de hoje vai ser a meta 772. A meta que funciona e simples. 7 contatos, 7 conversas e 2 fechamentos por semana é um objetivo claro para você começar a alavancar. Primeiro, contatos. O primeiro objetivo é gerar entrada constante. Todo dia útil, pelo menos um novo contato tem que chegar ali na sua base de leads. Isso eu estou falando para o advogado que não está usando o tráfego pago. Se você assistiu os capítulos anteriores, você sabe que o nosso objetivo aqui é alavancar, chegar muito lead para você. Mas eu estou explicando isso para você mudar a sua mente, entender que você não pode procrastinar, entender que você tem que ter no mínimo um contato novo todo dia no seu WhatsApp. E você focar, dar direção, conduzir o atendimento até o fechamento. Por isso que esse episódio é o 772. No primeiro dia da semana, você gera uma entrada constante. Todo dia útil, pelo menos um contato novo você vai ter que ter. O conteúdo, o tráfego e a indicação. Contato não é cliente, é uma oportunidade. Se esse contato chamou você, ainda não quer dizer que ele já assinou o contrato e você já sabe que você tem uma ação para você distribuir. Ele é uma oportunidade, você vai conduzir essa oportunidade para um fechamento. Entendeu? 7 conversas. O objetivo é qualificar e conduzir. Nem todo contato vira conversa, tudo bem? Conversa é diálogo real com um problema claro. Sem aquela conversa não existe o fechamento. 2 fechamentos. O objetivo do resultado concreto. 2 fechamentos por semana já vai começar a mudar o seu jogo. Não quer dizer que você não tem que ter mais fechamentos. Você pode ter muito mais fechamento, mas o objetivo desse podcast é falar, no mínimo, 2 fechamentos. 7 contatos, 7 conversas e 2 fechamentos por semana. Não é sobre volume, é sobre constância e consciência do que você está fazendo. Pequenas metas, você vence grandes sonhos. Se você tem um sonho, advogado, de fechar 3, 4, 5 contratos por dia, você tem que ter um processo de atendimento. Você tem que ter um time comercial. Ah, eu consigo. Você consegue, mas e a hora de você fazer as peças? E a hora de você dar feedback? E a hora de você fazer follow-up? E aí, sozinho? Eu tô te falando de 7 conversas, 7 contatos e 2 fechamentos. Começa pequeno e você vai começar a escalar. Se você assistiu os outros episódios, você sabe que eu falei de escala. E você tem um time comercial, tem um time de atendimento, tem um time de redação, tem um time de marketing para você auxiliar a escala do seu escritório. E se você tem um checklist semanal, vou te falar agora do checklist. Se você fizer só isso toda semana, você já vai sair da estagnação. Você já sabe que você sai do ponto zero e já vai para o inicial. Então, você iniciando com 2 fechamentos por semana, você já tem uma previsibilidade de orçamento financeiro. Na segunda-feira, o que você vai fazer, advogado? Você vai revisar os leads da sua agenda. Na terça até quinta, você vai fazer os atendimentos e fazer follow-up. Na sexta, você faz os fechamentos e organiza de novo a sua casa e define o horário fixo de atendimento. Você tem que medir as conversas e os fechamentos. Com isso que eu acabei de te falar, na segunda-feira, você chegou no escritório, você revisa os leads e a sua agenda. Na terça e até quinta, você faz atendimento e faz follow-up. Na sexta, você faz os fechamentos e faz as organizações da sua casa, que é o seu escritório, a base onde você trabalha. Uma casa bagunçada não tem como você produzir mais. E define horário fixo de atendimento. Tá bom? Para você não ter o dia inteiro, a madrugada inteira atendendo cliente. Você tem que ter um horário, uma organização de atendimento. Você tem que organizar o seu dia. E aí você começa a medir, começa a etiquetar, começa a organizar todos os fechamentos. Vou te dar um exemplo aqui.
Quem tenta fazer tudo não faz nada. Quem executa o básico fecha. Faz o básico, faz o que funciona, faz o que está validado. Se você assistiu os podcasts anteriores, você sabe o que é validação daquilo que funciona. E eu te entreguei aquilo que está validado, aquilo que funciona. Por isso que eu estou te falando desse episódio. 7 contatos, 7 conversas e 2 fechamentos. O básico vai funcionar. Se você fechar 2 contratos por semana e se o ticket médio for R$10 mil, você fechou no mês. Vamos colocar que o mês aí tem 5 semanas. Faz as contas. Faz as contas aí para você entender. São 2, 4, 6, 8, 10 contratos por mês. Um ticket médio de 10 mil. Quanto você fechou no mês? Faz as contas de novo. R$100 mil. R$100 mil de contratos no mês. É isso que você tem que ter previsibilidade. E você organizando a sua casa com 2 contratos por semana, trabalhando home office ou trabalhando no escritório pequeno, ou você já trabalha no escritório grande, você aumentando essa base de R$100 mil de contrato, você já consegue colocar lá no seu CRM a organização de previsibilidade de recebimento. Daqui 6 meses é o fim desse processo. Se você trabalha com um processo que demora até 6 meses para acabar, 6 meses você vai receber R$100 mil. Então você começa a ter previsibilidade, ter uma organização financeira, uma organização de mentalidade de como atender. Você começa a organizar seu WhatsApp, começa a organizar os seus leads, começa a organizar tudo isso. Você vai ter uma previsibilidade. É isso que eu te entreguei nesses 12 episódios do podcast. É você ser previsível, é você ter uma mentalidade, você saber escalar, você entender como que funciona o processo de atendimento, processo de venda, processo de follow-up. Tudo isso eu te entreguei aqui. E acredito, eu igual te disse no podcast anterior, eu te garanto, se você assistir do começo até o fim, você completamente não vai ser o advogado anterior. Você vai ter elevado o seu nível de consciência, de entendimento de como alavancar um escritório de advocacia muito mais. Entendeu? Cliente todo dia não é milagre, é um processo. Como eu te disse, você aprendeu a fazer o processo de marketing, de validação de produto, validação de nicho, subnicho, validação de criativo, processo de atendimento, processo de fechamento, follow-up, pronto, já é o suficiente para você mudar a sua mentalidade e ganhar muito mais. Espero que você aproveitou o máximo nessa playlist, nesse podcast. Acredito que você já é outra pessoa chegando nesse episódio final. E deixo para você um forte abraço do seu advogado aqui. E não deixe de seguir a gente, não deixe de encaminhar esse podcast para o seu amigo advogado. E fica com Deus, forte abraço do seu advogado aqui. Lembrando, execução simples, toda semana, vence qualquer estratégia complicada. Faça o simples que funciona. Um abraço,